Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 131. Salmo 131. Nós estamos dando continuidade à série de exposições nos Salmos de Romagem, ou também conhecido como Cânticos de Peregrinação. E hoje chegamos ao Salmo 131, caminhando para o fim desta série, que conclui aí com o Salmo 133. Hoje nós veremos este que é um Salmo de Davi, Salmo 131. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura Sagrada: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, a qual rogamos que o Senhor aplique em nossos corações, fale conosco, dá-nos o teu entendimento diante daquilo que o Senhor precisa ainda mudar em nosso coração, completando, Deus, essa obra de santificação do Senhor mesmo em nós. Rogamos que o Senhor nos instrua, traga a nossa mente cativa, da criança ao mais velho, ó Deus, do neófito ao mais experiente, que todos possam compreender a exposição da Tua palavra e serem cheios da Tua graça, em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos numa geração extremamente dependente de reconhecimento. Isso inclui todos nós que aqui está, todos nós, as crianças, os adultos, os homens, as mulheres. Nós nos vemos numa geração onde somos escravizados por essa ideia de que precisamos ser reconhecidos. Afinal de contas, quem de nós não gosta de um bom elogio, de um bom reconhecimento? Reconhecimento pelo trabalho feito, reconhecimento pelo esforço e pela dedicação, reconhecimento pelos dons que nós temos, pelas boas características que nós temos. Estamos numa geração e no meio onde a preocupação com a autoimagem, com a própria imagem, é algo que está em voga. E, inclusive, é justamente também esse o discurso, não apenas nas filosofias deste mundo, no curso deste mundo, na cultura deste mundo, mas também adentrando as igrejas evangélicas de um modo geral. O que é a teologia coach, que você já deve ter ouvido falar, se não essa que vem para exaltar o homem, dizer do valor que o homem tem, do quanto você precisa se amar e se valorizar. Não é? Do quanto você precisa se amar e se valorizar. É esse o discurso psicologizado do nosso tempo, da nossa época. Inclusive a ideia é, se você não se amar, não é? A pergunta retórica é, se você não se amar, se você não se valorizar, quem vai fazê-lo? Não é? Então, é como se a grande solução das crises emocionais e existenciais do homem fosse uma autovalorização, fosse uma supervalorização. E, inclusive, as crises vêm em ondas quando isso também não é feito pelas pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado. A ideia é, olha, você não pode estar do lado de uma pessoa, no caso das relações conjugais, ou de amizade, que não lhe valoriza, que não enxerga o seu valor. Nunca se falou tanto de valor como nos nossos dias. Mas de valor de si mesmo, do valor de si mesmo. Você tem que se valorizar, você tem que se amar. E esses dias eu estava estudando justamente sobre a humildade, e um dos autores
lembrando que não existe um versículo sequer, uma frase sequer, um princípio sequer, que mostra a ideia de que você tem que se amar na Escritura. Em toda ela não existe, de Gênesis a Apocalipse, a ideia nunca é de você se amar. Não há nenhuma instrução, nenhum mandamento, nenhuma indicação, nenhum princípio que aponte a ideia de que você tem que se amar. O amor, como o próprio Cristo resumiu, é um amor que deve ser com toda a força, com todo o entendimento, com todo o seu ser, em relação ao próprio Deus e ao próximo. Talvez seja porque se amar seja algo que não precise que alguém lhe diga, alguém instrua que você faça isso, porque isso nós fazemos facilmente, fazemos muito. Fazemos muito. Nós nos amamos, irmãos, e nos amamos muito, nos amamos demais. Nos amamos demais. Dentro dessa ideia de autovalorização, de amor, de reconhecimento, né? É interessante notar como isso, às vezes, até ultrapassa o nosso desejo por outras coisas. Até mesmo, por exemplo, por dinheiro. Você sabe que se você pesquisar, né? Fizer uma pesquisa aí na internet, você vai encontrar algumas pesquisas que são feitas lá fora, nos Estados Unidos, mas aqui também, eu descobri que aqui também já foi feito esse tipo de pesquisa. O que as pessoas mais querem, o que elas mais desejam, o que elas mais anseiam quando procuram um emprego, um trabalho. E sabe o que elas mais querem, sabe o que elas mais valorizam? Em primeiro lugar, o dinheiro, e em segundo lugar, a valorização do seu trabalho. Algumas pesquisas até mostram que, sendo perguntadas se as pessoas queriam receber um aumento de até no máximo 30%, ou se elas queriam ser mais reconhecidas e valorizadas, a maioria, pelo menos 52%, diz que queria ser valorizada, ser reconhecida, ter o seu nome, a sua placa, o seu nome citado. Aliás, é exatamente a isso que se resume boa parte dos problemas relacionais. Isso vale para relacionamentos conjugais, isso vale para os relacionamentos interpessoais. Isso é um dos grandes problemas relacionais dentro das igrejas. Pessoas que acham que deveriam ser mais reconhecidas, valorizadas, vistas, louvadas e glorificadas, e não são. Ou pior ainda, né? O quanto elas ficam extremamente magoadas, feridas, quando o seu trabalho não é reconhecido. Ou pior ainda, né? Quando, apesar de fazer um bom trabalho, as pessoas ainda falam mal dela. Há uma angústia muito grande quando a nossa imagem, quando o nosso ego, quando o nosso orgulho, ele é quebrado. O que isso tem a ver com o salmo que nós acabamos de ler, irmãos? Tem tudo a ver, porque o salmo que nós acabamos de ler é uma bela lição de humildade do salmista Davi. O salmista Davi pede coisas aqui, irmãos, nesta canção, nesta oração, que são pedidos que eu acho que não andam lá muito presentes em nossas orações nos nossos dias. Então vejamos o conteúdo desta oração e desta mensagem, que apesar de ter sido escrita há séculos e séculos, encontra terreno tão fértil, né? E guarida em nossos corações. Porque em meio a uma geração tão dependente de reconhecimento, de louvor, numa geração onde temos que lutar constantemente contra a soberba e o orgulho, o salmista Davi vem nos ensinar sobre a humildade, como devemos buscar essa humildade. Então, voltando-se para Deus, para aquele que sonda os corações, sabe das nossas intenções, Davi diz, verso 1, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim.
Veja, o salmista está dizendo em primeiro lugar que o coração dele não é soberbo. A gente vai ver o que isso significa. Em segundo lugar, que o seu olhar não é altivo. Mas ele diz também que ele não anda à procura de grandes coisas ou de coisas maravilhosas demais para ele. Em primeiro lugar, o salmista está dizendo que, pelo menos nesse momento aqui, a ideia aqui é que não era essa a tônica geral e constante da vida do salmista, tá? Mas a ideia é que nesse momento no qual ele está aqui se colocando diante de Deus, é como se ele conseguisse se despir, deixar de lado, abandonar, reconhecer toda a sua soberba e entender que naquele momento não há soberba em seu coração. Perceba que quando o salmista diz que não há soberba no meu coração, não é soberbo o meu coração, ele não está falando apenas de atitudes e ações. Porque você sabe que existe o falso humilde, né? O falso humilde é aquele que consegue nas suas ações, na sua fala mansa, calma e tranquila, não é? Com as suas palavras afáveis, até um tanto elogiosas, ele consegue transparecer uma capa de humildade, não é? Mas a gente precisa entender que a humildade não tem necessariamente algo a ver, também tem, mas não tem necessariamente a ver com as palavras, com as ações, com as atitudes. É possível que mesmo assim, mesmo agindo dessa forma, alguém esteja internamente com orgulho no seu coração. Então o salmista está fazendo uma análise profunda de si mesmo, olhando não apenas aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, mas as intenções do seu coração. Ele não diz assim: Senhor, não é soberbo o meu falar. Senhor, não é soberbo as minhas ações. Não, não é soberbo o meu coração. E o que é que tem a ver? Qual é a ideia da palavra soberba aqui, né? No hebraico, a qual o salmista está se referindo ao seu coração. A soberba aqui tem a ver com a altivez, com a arrogância, com o orgulho, com a imponência. Um coração soberbo é um coração que olha para si mesmo de modo muito elevado, que é justamente o que ele diz em relação ao seu olhar. Não é altivo o meu olhar. Ou seja, ele não olha para si mesmo de forma exaltada, de forma elevada. A ideia aqui é a ideia de alguém que, justamente como o Senhor Jesus nos ensinou, não olha para o próximo, não olha para o outro como inferior. Porque aquele que olha para o outro como inferior, nos dons, nos talentos, nas ações, né? Quando nós nos achamos, nos colocamos numa condição de nos acharmos pessoas melhores que as outras, a ideia é justamente de um olhar altivo, de alguém que se coloca num palanque, num patamar, num pódio mais alto, olhando para os demais de cima para baixo, né? Como se ele fosse alguma coisa, como se ele fosse alguém maior ou superior ao outro. E é justamente isso que o salmista diz não ser em seu coração diante de Deus. Que oração corajosa, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. É bem verdade que esse coração ao qual o salmista está se referindo aqui, é esse mesmo coração que é enganoso, que é corrupto, que é pecaminoso. Mas ele está diante do Deus que também sonda os corações. Mais que uma atitude aqui, essa oração também é um desejo do próprio salmista, de buscar essa humildade tão necessária em seu coração e em seu olhar. O olhar aqui é a forma como o salmista olha e enxerga o mundo ao seu redor, em seus desejos, em suas motivações, em suas intenções. Os salmos, de um modo geral, irmãos, e este é um bom exemplo disso, é uma literatura que nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos, para vermos o quanto muitas vezes falta humildade no nosso pensamento acerca de nós mesmos, acerca de quem somos nós. E diferente do curso deste mundo, que tenta exaltar, colocar num pedestal e num patamar elevado quem nós somos, nessa ideia de autovalorização e de amor próprio, a Escritura nos coloca em nosso lugar, nosso verdadeiro lugar, que é aos pés da cruz, que é aos pés de Cristo, humilhado aos pés dele.
humilhado aos pés dele, reconhecendo o quanto somos falhos, pequenos, pecadores, errantes. E esse é o lugar no qual nós não deveríamos sair, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui é Paulo dando-nos esse exemplo também de humildade, né? De que nós devemos nos gloriar apenas em Cristo, apenas na obra de Cristo e não em nossas obras. Afinal de contas, a Escritura diz que sem Ele nada nós podemos fazer. E tudo que acontece em nossas vidas, todas as nossas conquistas, as vitórias, os méritos que vêm sobre nós, isso só acontece por conta da graça de Deus, da capacidade de Deus em nós. Logo, a glória dele mesmo e não nossa. E nesse texto o salmista nos ensina isso, a buscarmos essa humildade, eliminando do nosso coração a soberba e a altivez. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Então, ele continua dizendo que não anda, então, à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso aponta a simplicidade e o contentamento no qual o salmista nos ensina a viver. Quando o salmista diz que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele, a ideia aqui é que em meio a uma geração, né, que constantemente nos pressiona a ter mais, a crescer, a conquistar mais, a melhorar, a evoluir, Deus nos ensina por meio do salmista Davi que nós não devemos fazer das coisas grandes e maravilhosas dessa vida o nosso objetivo maior. Não são as coisas que devem reger as nossas decisões, governar os nossos planos, orientar os nossos sonhos ou dominar as nossas vidas. Não são as coisas grandes, as coisas deste mundo. Sim, é possível conquistarmos grandes coisas. Coisas maravilhosas acontecem também na vida dos crentes. Contudo, com certeza, isso deve ser apenas o resultado de alguém que vive para fazer tudo para a glória de Deus, do que como um fim em si mesmo, diante daquilo que o Senhor tem posto em nossos corações. Quando o salmista diz que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele, lembre-se que nós estamos falando de Davi, né? Davi, um homem que teve muitas coisas, muitas conquistas, muitas posses, exércitos ao seu favor, reinos ao seu favor, vitórias, conquistas, mas é alguém que olha para tudo isso como menor, olha para tudo isso de forma simples e humilde, dizendo que ele não anda à procura destas coisas. A vida de simplicidade, irmãos, e de contentamento em Deus deve ser uma busca constante para nós e em nossos corações. E nesse sentido, Cristo é o nosso maior exemplo, né? Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, nasceu em uma manjedoura, de uma família humilde, e que não viveu em busca de grandes coisas. Muito pelo contrário, teve uma vida muito simples, humilde e humilhante. E humilhante também, dando-nos o seu exemplo de humildade, que, como diz Paulo aos Filipenses, mesmo sendo ele Deus, não se ensoberbeceu por isso, né? Não se orgulhou, não se envaideceu, mas antes foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o salmista nos mostra, irmãos, nesse texto, o quanto nós devemos olhar para nós mesmos como servos e nada mais, de forma humilde, de forma simples, buscando ao Senhor em primeiro lugar, entendendo que as coisas grandes e maravilhosas deste mundo, se acontecerem em nossas vidas, será uma consequência natural daquilo que o próprio Deus tem feito em nós.
fazendo um contraste com a vida de alguém que olha para si mesmo com orgulho, com soberba, com altivez, fazendo um contraste com alguém que vive à procura das coisas deste mundo e desta vida, o salmista, no verso 2, vai dizer como está o seu coração, fazendo uma comparação com a dependência, a simplicidade e o contentamento de uma criança aos braços de sua mãe. O contentamento em Deus, então, irmãos, é o que vai gerar tranquilidade, paz e segurança. Muitas vezes, irmãos, nessa tentativa de mostrarmos como somos bons, como somos um bom pai, um bom marido, um bom presbítero, um bom professor, um bom profissional, uma boa mulher, um bom homem, quando vivemos em busca dessas coisas, a intenção de mostrar, a preocupação com a nossa própria imagem, isso nos traz desgaste, isso nos traz descontentamento, isso cansa, deixa o nosso coração ansioso, pesado. Em contraste a isso, o salmista mostra como deve ser a vida do crente que espera, que descansa e que confia no Senhor. Diz ele no verso 2, pelo contrário que, em contraste a este coração soberbo, altivo, que como ele acabou de dizer, que anda à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais, ele diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus, por meio de Cristo, nos deu a graça e a capacidade de controlarmos os nossos sentimentos e emoções. As teorias e filosofias deste mundo vão dizer o contrário, que são essas coisas que têm domínio sobre você, que fazem com que você haja desta ou daquela forma. Inclusive, essa é a grande desculpa por trás das atitudes e das ações de muitas pessoas, né? Eu agi assim porque eu tenho essa ou aquela característica emocional. Eu ajo dessa forma porque eu tenho essa ou aquela doença emocional. Inclusive, esse é o grande subterfúgio da nossa justiça corrupta e manca, né? Para proteger muitas vezes e livrar criminosos de suas ações, né? Criminosos de suas ações. É algo muito comum no nosso país. A primeira coisa que um advogado faz, eu já comentei isso aqui algumas vezes, a primeira coisa que um advogado faz diante de alguém que rouba, mata, estupra, abusa, é buscar um subterfúgio emocional para burlar a atitude ou a ação do indivíduo. Não, olha, ele agiu assim porque ele tem tal problema emocional. Como que se aquilo dominasse o indivíduo ao ponto dele não ter controle sobre as suas ações. E eu até creio que isso de fato acontece. Mas isso tem a relação com uma outra doença, chamada pecado. Pecado. O que tudo isso tem a ver, pastor, com o que o salmista está dizendo? Tem muito a ver. Você está entendendo o que o salmista está dizendo aqui? No verso 2, ligando com o que ele acabou de dizer que ele luta nos versos primeiro, ele começa então dizendo, olha, Senhor, o meu olhar não é soberbo, nem o meu coração não é soberbo, nem o meu olhar altivo. Deus, eu não ando à procura de grandes coisas ou de coisas maravilhosas demais para mim. E é claro que o salmista está falando isso aqui num contexto onde essa é a tônica da humanidade. Olhar para si mesmo de modo soberbo, arrogante, altivo. Em algum momento das nossas vidas, irmãos, inclusive as crianças, todos nós aqui, nos achamos maiores, melhores do que os outros. Em algum momento nós ficamos chateados, tristes, porque entendemos que
não somos reconhecidos ou valorizados como deveríamos. Isso é uma característica, é o fruto e é o resultado direto de um coração soberbo, altivo. Nós queremos grandes coisas, queremos grandes conquistas. Estamos sempre em busca de algo maior. E olhamos para isso como algo nobre, inclusive. O salmista diz, olha, eu não ando à procura de nada dessas coisas. Mas ele deixa uma coisa muito clara em sua oração. Que isso não vem de um modo fácil. Isso não é algo natural. Isso não é algo natural de acontecer em sua vida, em seu coração. Mas parece que trata-se de uma luta, de uma consciência e de uma ação intencional para agir dessa forma. Ele diz, pelo contrário, eu fiz o quê? Calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. A ideia aqui é de uma atitude, de uma ação pensada, intencional, do salmista para consigo mesmo, de fazer calar. Calar o quê, irmãos? Calar o quê? Calar o seu coração soberbo, os seus desejos gananciosos, o seu olhar altivo. Calar a voz que diz para ele mesmo, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que buscar o seu prestígio, o seu valor. Se você não se amar, se você não se valorizar, quem vai fazer isso? Você é muito bom, você é muito lindo, você é muito amável, você é muito especial. Você é o ponto fraco de Deus. Você é tudo. O salmista diz, não, eu fiz calar a minha alma. E eu fiz sossegar também a minha alma. E o sossego aqui tem a ver com, inclusive, o que o profeta Salomão escreve, dizendo de um mundo, de um homem que vive em busca das coisas deste mundo, do curso deste mundo, para buscar o prestígio, a honra, a glória deste mundo, né? Como se correndo atrás do sol. E o salmista diz que ele fez então calar e sossegar a sua alma. Como o quê? Como uma criança, diz ele, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista então aqui faz essa comparação de calar e sossegar a sua alma, numa autoavaliação, numa autocrítica, e se compara agora a essa criança que se encontra nos braços de sua mãe. A figura aqui, irmãos, é simples e conhecida de todos nós. É a figura de uma criança que acaba de se alimentar, que acaba de mamar, que acaba de ter o seu período de alimentação e que agora se aquieta nos braços de sua mãe. Se você lembra desse período aí, quando você teve filhos, não é? Ou netos, ou sobrinhos, né? Se você teve esse privilégio de amamentar, né? É interessante o efeito no corpo, né? Da criança depois que ela amamenta, né? Depois que ela amamenta. Parece que tinha sonífero no leite da mãe, né? Eu lembro perfeitamente de a criança estar lá agitada, não é? Depois do banho, e aí ela vai para o peito da mãe e mama, e depois de mamar, a depender da hora, né? Quase sempre dorme, né? Dorme tranquilamente, né? E ali é um lugar de segurança, né? De acalento, é um lugar de contentamento. É essa comparação que o salmista faz de como encontra-se a sua alma, a sua vida, na sua relação com Deus, na sua relação com o Senhor. Quando o salmista diz que é assim a sua alma para com Ele mesmo, e a gente vê isso na continuação e final do Salmo, é o coração e a alma de alguém que se aquieta nos braços do Pai, pois espera no Senhor. O salmista então conclui no verso 3, dizendo que é assim que deve ser com Israel.
esperando no Senhor. A mensagem aqui é uma mensagem cantada que todo o povo agora deve ouvir e deve fazer a mesma coisa. Perceba que dos versos 1 até o verso 2, o salmista está olhando para si mesmo nessa sua relação com Deus, dizendo inclusive como está o seu coração, lutando contra a soberba, contra a altivez, contra a sua própria alma, calando e sossegando o seu coração diante do Senhor, assim como uma criança nos braços de sua mãe. E agora ele se volta para Israel, se volta para todo o povo e diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. E o que tem a ver esperar com aquilo que ele acabou de dizer, né? É porque, irmãos, só pode esperar, a espera em Deus tem uma relação direta com a nossa humildade, sabiam disso? Um coração orgulhoso e soberbo, irmãos, não sabe esperar. Sabe gente que é apressada, aperreada demais, entende que só ela sabe fazer, e só ela sabe fazer do jeito certo, não sabe esperar, não é? Tem gente que é assim, né? Pede para você fazer algo, né? Isso acontece muito no contexto familiar, né? Domiciliar, né? Isso acontece com nós enquanto pais, isso acontece entre marido e esposa, né? A gente pede algo para alguém, mas a gente não sabe esperar, né? Se a pessoa demorar 2 minutos, ou disser, espera aí, o vídeo vai lá, levanta e faz, né? Isso muitas vezes tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa soberba, né? Porque a gente não só quer pedir, a gente quer pedir e quer ser atendido na hora que pede, como e do jeito que pede. Então, a espera, só espera, irmão, só sabe esperar em Deus aquele que se coloca nessa condição de humildade e de humilhação. De humildade e de humilhação. O Salmo 131, irmãos, é um salmo sobre contentamento em Deus, sobre esperar em Deus. É sobre saber esperar em Deus e esperar da forma correta. Esperar sem soberba, sem orgulho, entendendo que nós não estamos numa condição de exigir nada de Deus. De esperar no sentido daquela espera, como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por nós. Não. A instrução aqui do salmista é que nós cheguemos com o nosso coração quebrantado, humilhados, humildes diante do Senhor, sem grandes pretensões, colocando-nos diante dele como uma criança que depende, nessa ilustração aqui feita pelo salmista. A outra coisa que está por trás dessa ilustração, e também é essa a intenção do salmista, é mostrar essa relação de dependência, né, da criança, que depende do leite materno para sobreviver, do acalento, do cuidado, do colo da mãe, com esta figura que aponta para a nossa alma nos braços de Deus, nos braços de Cristo, cuidando de nós, nessa relação de constante de dependência. Irmãos, este salmo nos faz com que nós reflitamos acerca de como temos olhado para nós mesmos. A ideia aqui, irmãos, sempre que nós olhamos para a Escritura e falamos sobre humildade, a ideia bíblica de humildade é a ideia de alguém que não olha para si mesmo de forma pejorativa, tá, irmãos? A ideia não é olhar para si mesmo de forma menor do que o próprio Deus olha para nós. Mas é olhar para nós mesmos sob o olhar da cruz, sobre o olhar de Cristo. Cristo nos valorizou e nos amou de uma maneira tão magnífica e tão maravilhosa que se entregou por nós na cruz do Calvário para morrer por nós. E esse deve ser o nosso único motivo de orgulho. Esse deve ser o nosso único motivo de alegria, de contentamento, de vaidade, né? No sentido de que, olha, é a obra de Cristo, é a cruz de Cristo, é o poder de Cristo por nós. Esse texto nos ajuda também a entendermos como nós devemos
nos colocar diante de Deus humildemente, na dependência dEle, como uma criança que depende do leite, do cuidado de sua mãe. Assim também deve ser a nossa alma, constantemente diante do Senhor. Por fim, esse texto nos ensina a esperarmos em Deus. Esperarmos em Deus. E esperarmos com humildade, com fidelidade, sabendo que esse Deus tem cuidado de nós. Que Ele mesmo, irmãos, derrame dessa humildade tão necessária em nós, deste contentamento tão necessário em nossas vidas, para que sejamos cada vez mais transformados por Ele mesmo. Que o Senhor assim aplique a sua palavra aos nossos corações, nos dando graça e nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedir a Ele que assim nos capacite a vivermos dessa forma. Deus, nós bendizemos e agradecemos ao Senhor pela graça e bondade Tua para conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso exemplo de humildade, de simplicidade, de fidelidade a Deus, que nós possamos olhar para o Senhor e sermos transformados por Ti, Deus. Ó Senhor, que o Senhor retire do nosso coração, e assim como o salmista nós pedimos, toda altivez, todo orgulho, toda soberba, que possamos olhar, Deus, para o nosso próximo como superiores a nós mesmos, que possamos aprender, Deus, a sondarmos o nosso coração, a nossa alma, aquietarmos-nos diante do Senhor, fazer sossegar o nosso coração e a nossa alma diante de Ti, Deus. Diante muitas vezes das vozes que nos atormentam, dos pensamentos, Deus, pecaminosos, dos pensamentos que nos trazem angústia, sofrimento, tristeza. Ó Deus, que possamos exercer esse domínio e essa capacidade dada pelo Senhor mesmo a nós. Agora rogamos que o Senhor nos abençoe neste dia do Senhor, dando-nos uma escola dominical abençoada em Tua presença e também um dia, Deus, de um modo geral, para a Tua glória. Abençoe, Deus, em especial esse dia no qual aqueles que têm o privilégio estarão com suas mães, que o Senhor derrame da Tua graça sobre a vida das Tuas servas, sobretudo, num tempo, Deus, e numa geração onde a maternidade tem sido escanteada ou vista como um peso, que o Senhor levante, Deus, mulheres consagradas e piedosas ao Senhor, ó Deus, para falar da bênção que é a maternidade, Deus. Nós rogamos essas bênçãos a Ti, pedimos que o Senhor nos despece, Deus, com a Tua mão sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.